um 4-0 ontem contra o América Mineiro, tudo bem, lanterna já rebaixado, mas foi uma grande atuação do Endrick, um gol contra e os 2 do Flaco Lopes no final. Agora, um lance que chamou muita atenção, Danilo, foi da não expulsão, né, do goleiro, quando ele acertou uma joelhada no Rony e o Wilton Pereira Sampaio não expulsou, e o Rony foi para o hospital e pode não voltar esse ano, hein? Complicado essa situação, Danilo. Já não volta, saiu a notícia já. A fratura constatada, uma pena para o Rony, que é um jogador, ontem voltou a receber chance como titular, né, depois de um tempo no banco de reservas. Ele tinha ganhado espaço no time ontem de novo, pela circunstância, inclusive, de Gomes e Mike estarem suspensos, né? Então, para formar aquela linha de 3, o Abel ia ter dificuldade. Acabou colocando o Rony praticamente ali no primeiro lance, não que foi o gol do Endrick, mas no lance seguinte, quase, o Rony toma essa joelhada. E que, assim, eu até entendo quem vê ali, putz, era uma disputa de bola e tudo mais, mas o goleiro assumiu um risco absurdo de machucar. Ele até levanta um pouco mais o joelho do que precisava, na minha opinião. E aí, independentemente de estar impedido ou não, mesmo que eles não tenham traçado a linha, se o jogo tivesse parado ou rolando, não importa, daria para interpretar como agressão aquilo ali, né? Ou uma força excessiva que coloca o companheiro de profissão em risco. Então o goleiro poderia ter sido expulso, o Rony estando em impedimento ou não. Mas, é claro, né, Palmeiras ganhou de 4-0, acabou falando pouco disso, fica muito próximo do título, mas o Palmeiras poderia ter jogado com um a mais ainda, quase o jogo todo. Ontem o Palmeiras fez uma vitória tranquila, por mais que tenha sido 4-0, Domi, foi uma vitória poupando forças, porque o Palmeiras controlou o jogo quando estava 2-0, foi voltar a pressionar o América Mineiro quando o Castanheira, que estava à beira do gramado, né, fez substituições, colocou o John, colocou o Flaco, colocou o Fabinho, que é outro jogador que eu gosto muito, e aí o Palmeiras voltou a pressionar o América Mineiro, conseguiu fazer esses 4-0, e uma vitória realmente do título. Eu estava aqui nos bastidores, ouvindo o Renato e o Rosa, e aconteceu exatamente a mesma coisa comigo em relação ao texto, ao famoso gol F3 pontinhos lead. A única diferença comigo é que eu estava fazendo num texto online. No Docs. Isso, eu não queria fazer a propaganda, mas já fiz, vamos embora. No Docs, e que no Ctrl+Z, no volta ali, dá pra voltar. Então, quando o Botafogo fez o gol, falei, putz, vou ter que reescrever essa parte toda aqui. Aí eu comecei a reescrever, gol do Coritiba, foi só voltar ali pro que tava antes, e aí deu certinho, mas vou te falar que fazia tempo que eu não tinha esse golzinho desse jeito aí, pra acabar com o texto dos jornalistas. Fica essa dica aí, hein, Renato, para você usar esse aplicativo, site, sei lá, né? Fala, pra gente não fazer mais. Eu faço isso também. Eu uso às vezes e dou o Ctrl+C, Ctrl+V para jogar para coluna. Eu às vezes faço isso no Word, mas aí eu comecei a me acostumar. No Word também dá para você fazer o Ctrl+Z. Mas eu estava escrevendo no publicador mesmo, enfim. Lições. Agora deixa eu lançar uma aqui. Já que o Danilo veio, eu vou lançar uma aqui agora. Esse campeonato está sendo conhecido como o campeonato da amarelada, né? Amarelada monstruosa, né? Da Botafogada, desde agora. E se o Palmeiras dá uma Botafogada nas 2 últimas rodadas, hein? Danilo já está falando em campeão. Com o título agora, já imaginou? Perde para o Fluminense, que de repente vem com o time principal, e depois um empatezinho com o Cruzeiro no Mineirão. Galo campeão. Olha só. Já imaginou? Flamengo não? Flamengo não tem mais chance? Não. Flamengo saiu. Flamengo só quer o G4. Tô sentindo o cheirinho. Não. O cheirinho que você está sentindo é de outra coisa. Flamengo tá fora. Flamengo, a única coisa que a gente quer é garantir o G4. Essa é a meta do Tite, sempre foi. Então houve assim um delírio, um momento, mas o Atlético Mineiro está vindo feito um trem embalado. Se o Palmeiras botafogar, ainda não acabou não. Cara, eu acho muito difícil. Você acha que perde do Fluminense e do Cruzeiro?
Não. Perde o Fluminense e empata com o Cruzeiro. O Atlético Mineiro ganha os 2 jogos. O Atlético enfrenta o São Paulo em casa e o Bahia fora. Dá, né? Dá, mas a chance é muito pequena. Não. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Palmeiras tem 85,9% de chance de título. Eu sei que você ama nessas estatísticas, Renato, então é em sua homenagem. Aí o Galo tem 5,8%, o Botafogo 3,5%, o Flamengo caiu para 2,5%, o Bragantino continua lá naquela médiazinha, 1,2%, e o Grêmio agora tem 0,96%. Mas e aí, Rosa, você acha que pode dar essa zebra monstra, dar uma botafogada no Palmeiras? Olha, sendo direto ao ponto, não. A gente pode falar, porque o Palmeiras... Só que esse Palmeiras, ele é um time que o Abel sempre fala muito disso, né? Eu e o Danilo, a gente acompanha todas as coletivas dele, e eu recomendo para a nossa audiência ver a entrevista do Abel que ele deu dos 3 anos dele à frente do Palmeiras, no podcast do Palmeiras. É uma coisa absurda, é uma coisa de mentalidade de vencedora, de um time que não desiste nunca, que pode estar assim, ele mesmo repensou algumas coisas, não é bom só falar, enaltecer, ele mesmo repensou algumas coisas, modificou o jeito do time jogar, modificou a atitude, trocou jogadores, e o time deu... Lógico que tem fator Botafogo, mas a mentalidade vencedora desse Palmeiras é um negócio absurdo. Eu não duvido desse Palmeiras, assim. Eu acho que esse Palmeiras é mais fácil o Botafogo sair do G4 do que o Palmeiras perder esse título, entendeu? Pode cravar isso daí, porque é uma mentalidade de time que joga, aquela concepção dos times europeus, né? A gente, às vezes, o Renato, eu lembro uma vez que a gente estava no fim de papo e a gente discutia essa coisa do Flamengo, né? A hegemonia do Flamengo. E então, às vezes, os jogadores, brasileiro, parece que eles estão muito satisfeitos, né, gente? Com aquela questão do título, se tá ganhando, para eles parece que tá bom, né? E não é isso, né? Isso o Abel conseguiu fazer isso. Aí, ô Danilo, jogando para você vai ver depois falar assim, tá vendo? Palmeiras contratou 2 jogadores e foi campeão brasileiro. O time do Renato contrata 500 jogadores e não é campeão, né? Renato deu até uma saída de raiva aí, pelo jeito. Não, quando a gente ia falar do Flamengo, vocês viram o que aconteceu, né? Aqui, né, Danilo? Foi você. Olha lá, voltou. Acabou a luz. Acabou a luz na minha casa aqui, e eu não sei por que diabos o gerador ainda não entrou. Então eu estou no celular aqui, fazendo um esforço de reportagem para poder falar com você. Foi você que fez alguma coisa para acabar a luz da casa. Pensei que fosse um dos 15 cachorros correndo. Um dos 15 cachorros correndo aqui. Não tem culpa, não. Os cachorros não têm culpa, não. Mas só completando, isso aqui não serve. Vão tocando aí que eu já volto. Beleza. A nossa enquete é se o Palmeiras vai ser campeão no domingo, né? Eu acho que já é campeão, né? Entrega a taça. A galera também acha, hein? 76% do nosso chat, 13% ainda acreditam que o Galo alcança, 6% Botafogo revive e 5% o Flamengo leva. Essa do Botafogo revive, eu não vou mais me iludir. Botafogo tem 63 pontos, o Palmeiras tem 66, né? E aí, Botafogo, Galo e Flamengo tem 63 pontos e 18 vitórias. Só que o saldo de gols é de 23 para o Botafogo contra 30 do Palmeiras. É impossível, Danilo, tirar essa diferença. O Botafogo vai enfrentar o Cruzeiro em casa e o Inter fora. Assim... É muito difícil imaginar uma situação, especialmente é muito difícil imaginar o Botafogo vencendo 2 partidas, né? E o Palmeiras perdendo as 2. Acho que essa é a grande questão. E além de tudo, caso aconteça o Palmeiras vencer apenas uma e o Botafogo vencer as 2, ainda tem o saldo de gols. Seria um negócio realmente surpreendente. Eu concordo com o Rosa, é mais fácil a gente ver o Botafogo saindo do G4 do que o Palmeiras perdendo esse título nesse momento. E também vejo o Cruzeiro vencendo o Botafogo nessa próxima rodada e se livrando já praticamente. O Cruzeiro ainda tem mais uma chance de se livrar do rebaixamento jogando hoje contra o Atlético Paranaense, naquele jogo que agora vai voltar a ter torcida e tudo mais. E depois contra o Botafogo, provavelmente para sacramentar que não vai mesmo cair para a segunda divisão.
Então eu vejo o Cruzeiro com chances de ganhar e aí jogar essa última rodada com o Palmeiras ainda para festividades, para o Palmeiras celebrar o título e o Cruzeiro celebrar que não cai. Botafogo é um negócio assim surreal, e aí o Palmeiras é isso que o Rosa falou, é um time que mostrou que tem casca, que o ponto conquistado contra o Fortaleza é simbólico, a virada contra o Botafogo é simbólica, a gente vai lembrar agora de vários episódios simbólicos dessa campanha, e de um time que assim agora é muito difícil perder esse título. Você sabe aquele ditado do deixou chegar? O Palmeiras é realmente o time do momento que abraça esse ditado, deixou chegar, adeus, porque o Palmeiras foi chegando devagarzinho ali, quando venceu o Botafogo, começaram a fazer umas contas, e quando viu, atropelou. É claro, né, tem esses tropeços seguidos do Botafogo, mas você vê, por exemplo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, outros times que estiveram aí, não conseguiram arrancada suficiente, o Palmeiras conseguiu. E agora, Domi, não tem como, assim, o Palmeiras perder esse título é realmente um negócio. Vai ter um monte de palmeirense me ligando, palmeirense não gosta de fazer esse tipo de frase, esse tipo de afirmação, mas para o Palmeiras perder esse título agora teria que ser um negócio assim, um hecatombe, um negócio absurdo, coisa que não vai acontecer. Uma botafogada. Pode ser. Voltou. Temos mais um superchat. Gente, muito obrigada mesmo, hein, pelos superchats e também obrigada pelos likes. Será que a gente vai estourar de likes hoje, bater nosso recorde? Tomara. O José Renato diz assim, ó. Vai lá, Renato. Eu quero fazer uma pergunta para o Danilo Lavieri. Para tirar esse sorriso colgate da cara dele. Você já sabe que o Abel Ferreira vai embora, né? Ih, começou. Você sabe, né? Você sabe disso, né? Então, vai ser a despedida do Abel Ferreira. Vai fazer 2 títulos brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, passagem brilhante pelo futebol brasileiro, e vai lá para o mundo árabe, né? Tu tá sabendo disso, né? Alô? Oi? Jorge Jesus. Palmeiras acabou de contratar o Jorge Jesus para 2024. Não acontecerá. Não acontecerá. Seria incrível esse plot twist. Nosso superchat do José Renato. Eu já falei. Vai, Dom, desculpe. Manda você. Você não comanda. Vai lá. Não, Danilo, fala pro Renato o seguinte, eu tava falando, o Renato caiu. Renato, o Palmeiras contratou 2 jogadores, tá? 2. O Flamengo contratou uma baciada e não conseguiu ser campeão. E ontem, no banco de reservas, tava vindo ali o sucessor do Endrick, entendeu? Até achei que ele fosse jogar ali com os meninos, brincar um pouquinho, né, Danilo? Fala pra ele, Rosa, você foi falar isso pro Renato, ele caiu de novo. Ele caiu de novo. Você acredita que ele caiu de novo? Você falou, ele caiu. Não adianta, você tem que parar de falar essa coisa. O que vem pela frente, né? Mas já que você puxou esse gancho, Rosa, eu acho que vale a gente falar do Endrick também, hein, Danilo? Porque tá jogando o que todo mundo esperava dele no começo. Aí ontem eu escutei uma galera comentando assim, imagina se tivesse colocado o Endrick antes, o que teria sido o Palmeiras esse ano e tal. Mas pelo que a gente viu dele em algumas partidas, não adiantaria ter colocado ele antes. Eu acho que ele não estava com o psicológico preparado, e a gente vê agora com o Botafogo como é importante ter o psicológico preparado, e agora ele está aí mostrando por que custou essa fortuna para ir para o Real Madrid e mostrando o que um bom treinador pode fazer com a cabeça de um garoto, né? Pois é, eu vou falar do Endrick e depois não esquece que tem um superchat aí que o pessoal não deixou você ler, hein? Mas vamos lá, do Endrick. O Endrick é o seguinte, né? O Abel, ele deu chance pro Endrick no começo do ano. Não dá para falar que ele demorou a dar chance pro Endrick. O Endrick começou a temporada como titular, jogou 10, 11 jogos no Campeonato Paulista e não respondeu da maneira que todo mundo esperava e perdeu espaço no time. A gente já sabe que o Abel tem vários processos com garotos, né? Ontem, inclusive, quando eu vi o famoso Estevão Messinho no banco de reservas, eu falei, não é possível que ele vai entrar agora já, porque o Abel demorou 40 anos para colocar o Endrick, quase não colocou o Giovani para jogar, Giovani acabou sendo vendido praticamente sem jogar. Se ele colocar o Estevão Messinho agora, mudou muita coisa no processo dele, dito e feito, não colocou. E aí, o que eu acho que dá pra gente questionar e que acho que dá pra gente conversar sobre a questão do Endrick foi a partir do momento da lesão do Dudu.
Para mim, ali, na lesão do Dudu, foi o grande erro da temporada do Abel Ferreira, que ele demorou a encontrar uma alternativa ideal. Ele tentou fazer o Mike Marcos Rocha, mudou o Arthur de lado, fez o Arthur e Rafael Veiga jogando um pouco mais por dentro, tentou fazer um pouco de tudo, e o segundo tempo do Boca provou que a melhor alternativa era colocar os moleques, especialmente o Endrick. Teve chance para o Kevin, teve chance para o Luiz Guilherme. Então eu não acho que, se tivesse colocado o Endrick antes, toda a temporada teria mudado. Não, acho que não, porque ele teve essa chance. O que eu acho é que ele poderia ter insistido um pouquinho mais, dado um pouquinho mais de chance. Naqueles momentos que ele colocava o Breno Lopes, faltando 15 minutos, deveria ter colocado o Endrick. E aí, quando o Dudu se machucou, aí sim, para mim, foi o X da questão ali. Que aí, se a gente tem que falar um erro, para também não falar que é tudo perfeito no Palmeiras, no Abel, na comissão, na diretoria. Não, para mim teve esse erro que custou a Libertadores, custou, não sei se é a Libertadores, mas custou a vaga na final da Libertadores. O que ia ser Palmeiras e Fluminense a gente não sabe. Mas a vaga na final da Libertadores, esse erro do Abel custou, que pro Brasileirão deu certo, deu tempo de voltar, de recuperar. Porque aí o Endrick carregou esse time em muitos momentos, contra o Botafogo, ontem fez o primeiro gol, que pode não parecer tão importante diante de um 4-0, mas num jogo daquele como ontem, se o Palmeiras demora um pouco mais para fazer o gol, o jogo poderia ter ficado nervoso. Então o gol no primeiro ataque, no primeiro chute, é um negócio que alivia, que muda muito o panorama. Você já viu os caras do América Mineiro, tomou o gol e já fala, putz, agora já era. Porque a ideia dos caras, ok, vamos segurar uns 20 minutos e depois a gente vê o que acontece. Mas em 1 minuto você toma o gol, então já era. Então no final o Endrick acaba sendo uma peça importante para essa conquista, mas eu não acho também que seria assim, se tivesse colocado antes era campeão com não sei quantas rodadas de antecedência. Eu só questiono mesmo na hora que perdeu o Dudu, aí eu acho que o Abel errou. Qual